Eu tava pensando esses dias sobre desafios. E eu tava pensando por que raios que eu topo desafios. Porque seria muito mais fácil ficar de boa na minha casa, tranquila, fazendo só o que eu sei fazer mesmo. Por que que eu topo, então, sair da minha zona de conforto e enfrentar alguns desafios? E eu acho que, em partes, eu topo desafios por causa da recompensa que eles vão trazer, por causa do benefício que eles vão me trazer. Por exemplo, correr, uma corrida. Algumas pessoas podem estar pensando, você é doida? Eu não toparia uma corrida, mas eu topo, às vezes, uma corrida. E eu acho que o bom daquilo pra mim é o que eu vou sentir no final, ou se eu tô apostando alguma coisa, o que, que eu vou ganhar no final. É, tem viagem, eu amo viajar. Então, um desafio pra mim é passar um tempo juntando dinheiro pra eu conseguir fazer a viagem. E o que, que vai me motivar a participar desse desafio? É eu poder passar todo aquele tempo sabendo que no final eu vou para um lugar que eu quero muito ir, eu vou aproveitar aquilo e eu vou ter condições de aproveitar aquilo bem. Existe uma autora, o nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela lançou um livro que fala sobre esse desafio que é incomum para todos nós. A gente fala pouco dele, porque muitas vezes ele causa dor, muitas vezes ele pode causar sofrimento e às vezes por causa de tabu também. Mas é um assunto que a gente deveria falar mais, a gente deveria conversar mais. E ela teve a coragem de aceitar o desafio e lançar esse livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica que trabalha com pacientes em fase terminal e ela trabalha com tratamentos paliativos. Durante o trabalho dela, durante o tempo que ela passa com os pacientes, ela começou a refletir mais sobre como essa fase da nossa vida, como esse desafio, como esse ponto que a gente consegue enxergar, ele faz parte da vida de todos nós e a gente deveria passar por ele bem. A gente deveria passar por ele de uma forma melhor do que normalmente a gente passa. Uma das coisas que ela fala no livro é sobre como a existência do ser humano culmina na amorosidade. E ela fala isso porque ela conseguiu ver e conversar com vários pacientes nessa fase terminal e ela também viu outras pesquisas que falam que quando você está próximo à morte é que você começa a refletir mais sobre o que você fez na sua vida. E eu acho que o convite dela e o meu convite para você, e também assim, eu tô te convidando porque eu fui convidada e eu aceitei, né? Refletir mais sobre a minha vida, é o desafio, é o processo que eu tô passando para chegar na morte. E depois dali eu já não sei muito o que vai acontecer. Esse mês multiplica, durante as quintas ou sextas que você tem visto os nossos vídeos saindo, a gente tem falado sobre qual é a razão da nossa esperança? Qual é a razão da sua esperança? Qual é a razão da minha esperança? Nós temos refletido, a gente tem pensado a respeito dessa pergunta. E o que eu consegui linkar com esse livro, com o que ela fala e com a morte, que é esse ponto de desafio na nossa vida, é que para a gente poder passar por esse desafio, a gente precisa ter esperança em alguma coisa. A gente precisa estar fixado, a gente precisa estar... Não é fixado, a gente precisa estar alicerçado, ancorado. A gente precisa estar ancorado em alguma coisa que é forte, em alguma coisa que vai dar a propulsão na nossa vida, que vai nos ajudar a todo dia querer viver essa vida em prol daquilo e para poder chegar no final do desafio bem. O que os pacientes da Ana fazem é que chega só na fase terminal, muitas vezes, eles começam a pensar nisso, nessa esperança, no que fez eles quererem viver a vida durante todo esse tempo. Ela tem um capítulo aqui do livro dela, que ela fala uma frase no final, que é: a morte do outro ou nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Essa é uma frase que ajuda, eu acho, a pelo menos dar aquele toque de reflexão. Por quê, o que e como eu vou viver essa vida? E quando eu chegar no final dela, o que eu quero ter causado? Quais experiências eu quero ter vivido? Mas principalmente o que ela fala é: o que enche o coração do ser humano é levar amor para as outras pessoas, é levar esperança para outras pessoas. A esperança
ela nos ajuda a estar preparados para passar pelo espetáculo dessa vida e para poder encarar o final dela. E para poder passar pelo espetáculo da vida de outras pessoas e encarar o final delas também. A gente não sabe o que vai acontecer depois e isso causa medo. Mas o incentivo é que a gente viva essa vida, que a gente está presente, que a gente está aqui agora bem. Cristo, ele sabia bem disso. Ele sabia bem qual era a razão da esperança dele. Quando ele estava para ir para a cruz, ele sabia, né, quando a morte dele ia acontecer, ele orou a Deus, pedindo para que Deus pudesse passar esse cálice, pudesse passar esse tempo de morte dele. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a morte dele e a ressurreição dele iam causar vida e esperança e salvação para muitas pessoas. Nós somos a razão da esperança de Cristo. É por nossa causa que ele aceitou passar por essa vida, vencer o desafio e morrer. E, para mim, a minha razão da minha esperança, o meu desafio, é tentar melhorar e a cada dia levar esperança e amor para a vida das pessoas que estão à minha volta. Às vezes eu falho, mas é porque eu perco o foco. Às vezes eu falho porque eu esqueço de olhar para o ponto final. Mas quando eu começo a refletir sobre isso, e aí eu percebo que refletir sobre a morte talvez não vai ser tão mórbido e tão ruim assim, é que eu quero fazer o bem. Quando eu paro para pensar... Quando eu paro para pensar sobre isso, é que eu consigo entender que vale a pena, todo dia, fazer alguma coisa por alguém, amar as pessoas, entregar o melhor que eu tenho para as pessoas, principalmente porque eu só conheço os momentos de agora. Eu não sei o que vai vir daqui a pouco. E eu quero poder entregar o meu melhor a cada dia. Cristo me ensinou isso. Foi o que ele fez. Na história dele é o que a gente consegue ver. E tem outras pessoas na história também que a gente consegue ver e tirar esse exemplo. Isso é muito bom. Então, o desafio que eu quero lançar para vocês, o desafio que eu tenho lançado para mim, é que a gente comece a pensar sobre, no nosso ponto final, o que a gente quer ter entregado. O que a gente quer ter deixado nesse mundo. A nossa vida é um espetáculo que é digno de ser vivido, de ser assistido e de ser compartilhado. Que a gente possa ter coragem de seguir esse desafio, de viver essa vida e de poder incentivar todo mundo que está ao nosso redor a ir com força para chegar no final e para chegar bem. E que a gente possa se lembrar que a gente tem uma esperança eterna, que a gente tem uma esperança que não acaba ao final desse desafio, dessa vida. A gente ainda não conhece. A Bíblia fala, a gente só pode ver em partes, porque a gente não entenderia. Mas um dia a gente vai poder ver completamente. Esse desafio é o que me move. E eu espero que ele possa trazer esperança para você também. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se você tem acompanhado, se está fazendo diferença na sua vida, curte a gente. Curte a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente tem uns podcasts no Spotify também. E se você quer sugerir, escreve. Vai ser bom, assim, a gente quer conversar sobre coisas que vão nos ajudar e vão ajudar você também. A gente se vê, ou, na verdade, você não vai me ver no próximo vídeo, mas a gente se vê por aí.